Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o Pode Envelhecer, um podcast voltado à saúde da pessoa idosa. A gente está aqui voltando com nossa segunda temporada. Eu estou muito animado, assim, temos convidados maravilhosos, temos boa programação para essa segunda temporada. Dessa vez eu estou aqui contando com meu irmão, que também é médico, o Dr. Carlos Toscano. Pode se apresentar para o pessoal. Me chamo Carlos Toscano. Hoje em dia, a minha formação de clínica médica, eu trabalho com ultrassonografia e sou pós-graduando em gastroenterologia. Perfeito. Para o nosso primeiro episódio da segunda temporada, a gente trouxe aqui um convidado de peso, que é Dr. Braulio Figueiredo, que ele é nefrologista. A gente vai aí hoje discutir assuntos muito importantes voltados à área da nefrologia, não é, Dr. Braulio? Prazer aqui, Paulo, estar com você, com o Toscano aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre nefrologia, geriatria, nefrogeriatria, alguns assuntos, abordar aí a parte renal do idoso. E é um prazer imenso, fiquei muito lisonjeado pelo convite. Obrigado, estarei aqui quantas vezes você nos permitir. Não fala isso não, que eu chamo de novo, viu? Que assunto não falta. Não falta. Pois é, doutor Braulio, eu convidei o senhor aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre insuficiência renal. Porque quando a gente vai pensar realmente no envelhecimento, a gente se depara realmente com diversos problemas de saúde, doenças crônicas, né? Principalmente doenças crônicas e degenerativas. E querendo ou não, essas doenças crônicas, muitas vezes, elas podem acabar prejudicando o nosso rim, né? Então, assim, para a primeira pergunta, pensando exatamente assim nessa questão do envelhecimento populacional, a gente sabe que a população está envelhecendo mais. Qual é a importância de se ter esse conhecimento sobre insuficiência renal nos dias de hoje? Paulo, a primeira coisa é a gente entender que a doença renal é uma patologia silenciosa, né? Ela se transforma ao longo dos anos de uma forma muito indolente, muito silente, e o paciente não vai ter, né, Carlos, uma sintomatologia muito clara. Então, quando a gente olha, a gente sabe, assim, diferenciar um pouco de senescência renal e senilidade renal. A senescência renal é quando o rim envelhece de forma saudável, sem outros fatores patológicos. E a senilidade é o processo de envelhecimento com comorbidades, com outras patologias que levam. Então, quando a gente olha no diagnóstico da insuficiência renal no paciente idoso, a gente tem que ter muito cuidado em um olhar muito clínico, porque o valor de referência nem sempre da creatinina significa que aquele rim está normal. Quando você pega uma creatinina, aqui falando, a gente tem, eu sei que você tem vários públicos, só explicando um pouquinho para eles, o diagnóstico é feito através do exame de creatinina. Né? A gente dosa a creatinina sérica no sangue e quanto mais alta a creatinina, menos o rim está funcionando. Mas a gente tem que ter alguns cuidados. Por quê? A creatinina ela é gerada através do metabolismo muscular. E a gente sabe, eu muito menos do que você, sei que no paciente idoso existe a sarcopenia senil. Sim. Então, perda da massa muscular. Perda da massa muscular. Exatamente. O músculo também vai envelhecendo, as fibras vão morrendo. Exatamente. Essa massa muscular. Massa muscular vai definhando ao longo dos anos, né? O paciente tem um processo de desnutrição natural ali, até da perda do paladar, enfim, uma série de coisas. E essa creatinina não sobe muito, porque tem um metabolismo diminuído do músculo. Então, quando você pega, por exemplo, vamos lá, o valor de referência da creatinina em alguns laboratórios é entre 1 e 1.2, 0,9 e 1.4, varia um pouco. Mas digamos que seja até 1.2 o valor de referência da creatinina, que é a maioria dos laboratórios. Quando você pega uma creatinina de 1.2 num paciente de 20 anos, é uma coisa. Você mede a taxa de filtração glomerular ali, ela vai dar tranquilamente acima de 60, 80. Quando você pega 1.2 de creatinina num paciente de 80 anos, a figura já muda. Essa taxa de filtração ali cai para 35, 30, 25, dependendo. Quer dizer, a diferença, então, a diferença gigantesca, né? brutal. Então, a primeira coisa que a gente dá, que está na ponta, que faz o diagnóstico, o paciente, o colega que está no PSF ali, que tem muito contato com o paciente, o primeiro contato com o paciente. E esse é o grande problema. Esses colegas muitas vezes pegar e se basear só pelo valor de referência. Só pelo valor de referência, exatamente. Então, quando você pega essa creatinina de 1.2, não dá para dizer, não, tá normal, não tem doença renal. Pode ter.
inclusive uma doença renal de moderada a severa. E muitas vezes outros floreios nos exames. O paciente às vezes tem uma creatinina de 1,2 em 80 anos, tem uma taxa de filtração ali em torno de 30, 35, mas já tem anemia, já tem alterações de minerais, já tem deficiência de vitaminas, já tem alterações hormonais como hiperparatiroidismo secundário, um PTH já aumentando, ou seja, ele já tem uma senilidade renal, já com alterações laboratoriais e complicações da doença renal. Então esse paciente ele precisa ser acompanhado com um nefrologista para tratar essas complicações e evitar que essa doença ela progrida com muita velocidade. Então, primeira mensagem que eu deixo aqui, Paulo, nessa sua pergunta, que é muito importante e pertinente, é: não vamos nos basear só na creatinina, né? A fórmula melhor hoje, mais aproximada, mais fidedigna da gente calcular a taxa de filtração. Era uma pergunta, inclusive, lá na frente. Lá na frente? Mas pode falar. Então vamos aqui, a gente pode conversar um pouquinho depois também. Existem algumas fórmulas que a gente utiliza, né? O Cockcroft-Gault, MDRD, CKD-EP. Eu gosto muito de utilizar o CKD-EP. Inclusive tem um aplicativozinho do CKD-EP atual, foi em 2021 a atualização, que você bota lá a idade e creatinina e ele já dá... São scores para definir... São scores para definir estágio da doença renal. Então quando você pega lá, ele define por idade, valor da creatinina e gênero de sexo, né? Isso. Masculino ou feminino. Então, tranquilo, você já vê ali a taxa de filtração, o percentual, digamos assim, da função renal e já tem um percentual aceitável para a idade do paciente. Para a idade do paciente. Ele já teria uma margem de aceitabilidade, no caso. Exatamente. Ele chega mais aproximado da realidade. A gente sabe que existe algumas discrepâncias, como, por exemplo, paciente muito sarcopênico, né? Com baixa massa muscular. Então, tem essas variações. Idoso frágil. Idoso frágil. Então, a primeira questão, a primeira mensagem que eu deixo é isso. A doença renal crônica ela é silenciosa e a insuficiência renal a gente não pode só se basear pelo valor da creatinina. Perfeito. Né? O clínico ele tem que ter uma imagem que o rim, mesmo com essa creatinina, o valor de referência normal, o idoso ele já pode ter uma doença renal avançada e muitas vezes a gente perde tempo. Porque por mais que eu não consiga frear o processo natural de envelhecimento renal, mas eu posso diminuir a progressão dessa doença renal se eu acompanhar bem esse paciente, se eu tratar bem as suas complicações renais. Perfeito. E a gente tem assim, o valor da creatinina como o marcador, seria o principal marcador, claro, da insuficiência renal, que tem alguma coisa errada com o rim, que é de via de prática o que a gente mais pede no consultório, na clínica médica, no ambulatório, no postinho de saúde. E além da creatinina, que outros marcadores a gente pode também solicitar de frequência? Olha, Toscano, basicamente ureia e creatinina. Ureia é muito lábio, assim, ela sofre muitas variações de fatores externos que a gente sabe, né? Por exemplo, paciente desidratado, a ureia aumenta muito. E quando a gente tem uma dissociação, ureia e creatinina, a proporção que a gente utiliza é em torno de 1 para 40, né? 1 de creatinina e 40 de ureia. Quando você tem uma dissociação, você se eleva muito essa proporção, quando ela fica muito divergente, você tem uma creatinina de 1 e uma ureia de 100, por exemplo. A gente tem que pensar em fatores externos que estejam provocando esse padrão pré-renal de insuficiência renal. Desidratação, uso de corticoides, sangramento digestivo, ingestão proteica excessiva, né? Carnes vermelhas ou até reposição de suplementação proteica. Quem faz academia, que tá aí sempre ingerindo suplemento à base de proteína, creatina e dentre outras vezes podem ter pode ter essa variação. Inclusive, você tocou num assunto importante que a gente pode fazer até um gancho aqui do uso da creatina. Mesmo o pessoal pergunta muito isso. O pessoal pergunta muito isso. Doutor, eu utilizo creatina. Isso vai gerar problema renal? Olha, não existe nenhum trabalho que eu faça essa ligação se a pessoa não tiver doença renal em curso.
Então, a suplementação, ela sendo... Paciente saudável, ele vai desenvolver algum problema. Exatamente. Se tiver um acompanhamento nutricional bacana, se tiver fazendo uso de uma carga programada ali pelo nutricionista, se tiver o gasto natural da atividade física e ele não tiver lesão renal, eu não posso dizer que aquela pessoa vai ter lesão renal devido ao uso da creatina. Agora, tem uma coisa interessante. A creatina, suplemento, ela falseia o exame de creatinina. Se você faz uma suplementação de creatina, você pode aumentar o exame da creatinina no sangue sem isso significar que você tenha lesão renal. Eu peguei um caso uma vez de um jovem, é interessante a gente comentar, 39 anos, chegou para mim, o colega me encaminhou com uma creatinina de 5,8. 5,8 creatinina, uma pessoa de 39 anos, né? E clinicamente bem. Clinicamente bem, saudável, atleta, não tinha nenhuma comorbidade, não era hipertenso, diabetes, nada. Histórico familiar zero de doença renal, sem edema, sem pressão, nada. Aí eu fui para o histórico, anamnese, uso de suplementação em cargas elevadíssimas, inclusive de creatina por muito tempo. Eu digo, vamos fazer um teste. Suspende tudo. Volta com uma semana para a gente dosar essa creatina de novo. Voltou com creatina de 1. E uma semana já é necessário para normalizar essa Exatamente. Ou seja, ele falseia, quando você dosa e tem um uso de creatina aumentada, ele falseia o exame da creatinina. Então não era lesão renal, era um falso aumento da creatinina. Mas isso é importante a gente falar. Então, a ureia a gente utiliza também para ter essa noção se é um padrão pré-renal, né, se é um padrão pós-renal, mas principalmente pré-renal. Mas o mais fidedigno ainda é o exame de creatinina junto com o cálculo da taxa de filtração através dessas fórmulas. Tem outros marcadores exógenos, clearance de creatinina de 24 horas. Eu utilizo muito pouco. De 24 horas. Eu utilizo muito pouco o clearance de creatinina dosado em 24 horas. Por quê? Porque o exame é muito fácil, principalmente no paciente idoso, é muito difícil dele coletar. Então, assim, pode ter eu posso ter uma impressão falsa daquele clearance de creatinina, que eu com o exame de creatinina e com a outra dosagem, já é suficiente. Peso é suficiente eu fazer o cálculo na fórmula e colocar. Proteinúria. Proteinúria é importante? É sim, porque o paciente, quando ele entra num estágio de senilidade renal, ele pode ter proteinúria devido a alterações hemodinâmicas ali da barreira de filtração renal. É uma das alterações no glomérulo, na membrana basal glomerular. Né? Exatamente. Ele tem alterações glomerulares, tubulares, vasculares, isquêmicas, né? Basicamente isso. E nas alterações glomerulares, a barreira de filtração, onde acontece toda a filtração ali dentro do glomérulo, do néfron, então ele sofre essas alterações bioquímicas e hemodinâmicas e pode ter uma certa proteinúria, uma perda de proteína, mas muito discreta. Se você pega um paciente idoso com proteinúria, exame de um sumário de urina, tá lá 3 cruzes de proteína e esse paciente não é diabético, é uma luz assim piscando na sua frente. Isso aqui tem alguma coisa errada. Teve um colega geriatra que me encaminhou em Mossoró, uma paciente, ela voltou comigo em consultório até essa semana agora. Uma paciente de 68 anos. Jovem. 68 anos, jovem. Os padrões atuais. Sim. Hipertensa leve de algum tempo para cá, devido à teropatia mesmo, hipertensão essencial, controlada, mas sem outros floreios. Encaminhou com a creatina de 3,2 e uma proteinúria, que me chamou muita atenção. Nos exames iniciais, cálcio elevado e dores ósseas, tá? E uma coisa interessante. Tinha potássio. Potássio normal, sódio normal, minerais normais, a parte hormonal também sem alteração. E aí, assim, esse aqui tá com cara de paraproteinemia, né? De mieloma múltiplo. E não deu outra. O interessante, o sumário de urina normal, sem proteinúria, quer dizer, com uma cruz só de proteinúria, mas quando eu pedi a proteinúria de 24 horas para bater aquela informação, veio uma proteinúria importante. Porque no EAS, no sumário de urina normal, quando vai ler a fitinha, ela vai ler basicamente albumina.
E na paraproteinemia no mieloma múltiplo, você tem toda a cadeia, né? Beta, gama, quando ela está muito aumentada, ela não passa na fita. Então ela tem essa discrepância do sumário de urina com leve proteinúria e uma proteinúria de 24 horas de 3 gramas, de 4 gramas, que era o caso dela. Fez a biópsia, deu realmente mieloma múltiplo, está tratando, está fazendo quimioterapia, está bem, diminuiu essa perda de proteinúria, a creatinina estabilizou em 2 em 1, está bem a paciente, mas é uma coisa que bastante atenção quando você tem idoso, com dores ósseas, cálcio aumentado, né, hipercalcemia e alteração renal, né, sem outros floreios de doença renal. Então despertar sempre para essa parte hematológica de paraproteinemias, isso é importante. Eu tenho pegado alguns casos em Mossoró, viu, Paulo? Então, assim, não é tão raro como a gente lê nos livros, viu, Toscano, de nefrogeriatria e tudo, o mieloma múltiplo. O Riela não disse que é assim. O Riela não disse que é assim, não. Ele disse que é um pouco mais raro, mas eu não tenho visto que é raro, não. Tem pego alguns pacientes com essas alterações. Doutor Braulio, a gente falou um pouquinho sobre filtração glomerular, taxa de filtração glomerular, só para ficar claro para alguns colegas da área. Até quando eu posso dizer que uma taxa de filtração glomerular é normal? Definir um pouquinho esse conceito também de o que é realmente a taxa de filtração glomerular. Pronto, eu costumo fazer um paralelo com a taxa de filtração glomerular com o percentual renal, né? Para ficar de mais fácil entendimento para os nossos pacientes e também para os colegas que não têm essa habitualidade com os termos da nefrologia. Então, a taxa de filtração glomerular é quantos ml por minuto por área quadrada que o rim está filtrando. O rim, ele tem uma filtração média de 180 litros por dia de filtração. Então, quando a gente calcula o clearance de creatinina ou a taxa de filtração glomerular, é para você saber qual é essa velocidade de filtração renal que aquele paciente está apresentando. Então, quando eu calculo a taxa de filtração glomerular, o percentual de funcionamento desse rim, eu faço o estadiamento da doença renal, né, Toscano? A gente divide os estágios renais de 1 a 5. Estágio renal, doença renal crônica, estágio 1, é aquela acima de 90% de função. Estágio renal tipo 2, doença renal crônica tipo 2 é de 60 a 89. O 3 a gente divide em 3A e 3B, né? 45 a 59 e 30 a 44. Abaixo de 30, estágio 4, abaixo de 15, estágio 5. Então, quando o paciente está ali entre o estágio 3 e 4 da doença renal crônica, normalmente já começa a apresentar complicações da doença renal, que mais para frente a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Então, a taxa de filtração glomerular é basicamente o percentual de funcionamento do rim, quanto que ele está funcionando ali por ml minutos, né? Falando em insuficiência renal crônica, a gente pode dizer que, como eu falei no início, devido às morbidades, às doenças crônicas, hoje em dia, muitas podem, inclusive, precipitar e causar essa insuficiência renal, né? Hoje em dia, quais são as principais doenças que podem realmente gerar prejuízo na função renal, que podem gerar a insuficiência renal crônica? Muito boa pergunta, Hipólito. As duas principais doenças, assim, de ponta, sem dúvida alguma, diabetes e hipertensão. E hoje, com a mudança da pirâmide dietária dos pacientes, que está modificando aquela formulazinha, né? Mais paciente idoso, menos paciente jovem, população envelhecendo mais, vivendo mais, as comorbidades também vão se acumulando ao longo do tempo. E aí, o índice de hipertensão e diabetes é gigantesco. Então, se você olhar no mundo, diabetes é a primeira causa de doença renal. Primeira disparada, né? Hipertensão arterial sistêmica, segunda causa de doença renal crônica. No Brasil, se inverte isso. A hipertensão é a primeira e diabetes é a segunda. Mas eu acredito que mais devido falha estatística, né? Porque o índice de diabetes é muito alto. Maior. E as lesões do diabetes são muito mais frequentes, muito mais violentas. O paciente, ele desenvolve aquela proteinúria, né? A nefropatia diabética ou doença renal do diabetes, como se chama mais apropriado hoje.
Tirando essas duas doenças, vem outras. Glomerulopatias, né? As síndromes nefróticas, né? GESF, nefropatia por IgA, membranosa. Que aí entraria as doenças propriamente do rim, né? Exatamente. Não são essas hipertensão e diabetes, são doenças externas, né? Que provocam lesão renal, né? São as glomerulopatias secundárias. Já as nefrites, né? De uma forma geral, são as glomerulopatias primárias que aí adentram uma gama de doenças que provocam. Lembrando de outras causas, por exemplo, paciente idoso, homem, hiperplasia prostática benigna, né? Insuficiência renal pós-renal, obstrução, que é muito comum, você deve pegar demais isso, né? Já peguei pacientes aí, com... parte de ultrassom, vê muito isso, né? Demais. Paciente idoso com insuficiência renal, eu peço logo ultrassom. Vamos afastar pós-renal, né? Hidrata bem o paciente, afasta pós-renal. Depois a gente entra na parte de insuficiência renal propriamente dita e outras causas, né? Mas eu tenho que afastar essas duas causas primeiro e tem que ter um exame de imagem, né, Toscano? Com certeza. Facilita muito a nossa conduta. Se você tem certeza que é a causa obstrutiva, a insuficiência pós-renal, você vai em cima daquele problema. Que muitas vezes é corrigível, facilmente corrigível. Exatamente. Você tem uma pós-renal ali, por hiperplasia prostática, você consegue corrigir. Enfim, conduta de imediato, você consegue desobstruir aquele rim, tratar aquela próstata ali. E muitas vezes infecções urinárias, né? Gerado. As mulheres têm muita infecção urinária. Né? De repetição, muitas vezes infecções de repetição. Então, quando a gente tem aqueles pacientes idosos com duas ou mais, idosos ou jovens, né? A gente trata de forma prolongada de repetição quando se tem duas ou mais infecções em 6 meses ou 3 ou mais infecções em um período de 1 ano, já é infecção urinária de repetição. E aí a gente não tem que tratar só o episódio da insuficiência renal e da infecção renal naquele momento, mas sim programar um tratamento prolongado, né? Com antibiótico em baixas doses, né? A gente usa muito o extrato de cranberry, né? Que é para dificultar as fibras das bactérias ali introduzidas no sistema urinário. O pessoal chega para mim, às vezes, perguntando muito se será que funciona mesmo? Eu digo, rapaz, até hoje eu prescrevo, quando eu encontro situações, nunca tive problema e eu acho que ajudou. Mas o pessoal pergunta muito se realmente o cranberry ele vai ajudar a prevenir esses quadros infecciosos de repetição. Ajuda, ele tem uma propriedade que dificulta a subida da bactéria no trato urinário, né? E é importante... Eu nunca vi um paciente meu com efeito colateral de cranberry. Não, também. Então, a medicação bem tranquila. Não tem demais riscos, então sem riscos, assim, a princípio, então eu uso bem associado. Quando a gente não consegue tratar essas infecções, tem outras, né? Tem o Orovaxon, que é o hidrolisado de bactéria, né? Da Escherichia coli. Quando é a Escherichia coli, que é 85% das infecções urinárias, é por E. coli, por Escherichia, então a gente consegue, eu diria que é a vacina em comprimido, né? Você dá o hidrolisado de bactéria, aumenta a imunidade em relação àquela bactéria ali e tem tido boas respostas também. Enfim, são estratégias para você utilizar com o paciente, né? E existe também, Hipólito e Toscano, a questão da bacteriúria assintomática, né? No paciente idoso isso é muito comum. É muito comum. O uso descoordenado de antibiótico. Isso é um problema. Por conta disso aí. Isso é um problema seríssimo, porque a gente cria bactérias extremamente resistentes, né? Aumenta o nível de resistência bacteriana e perde as ferramentas de tratamento. Muitas vezes você utiliza um canhão para tratar uma infecção leve. Hoje em dia, qualquer pessoa com qualquer queixa urinária vai procurar tomar um antibiótico, geralmente ciprofloxacina, norfloxacina. Já começa com as quinolonas, que não é a primeira escolha, né? Porque a gente já começa a tirar de canhão na bactéria ali, que você pode começar com cefalosporinas ali de primeira geração, a própria nitrofurantoína, né? Claro, se tiver sensibilidade para a bactéria. Eu tenho notado muito, Toscano, Hipólito, que hoje em dia eu tenho uma sensibilidade maior aos antibióticos que a gente utiliza pouco hoje em dia. Sim.
macrodantina, né? A nitrofurantoína, a cefalexina, a própria fosfomicina. Sim. Né? O nome comercial é Traturil, tem outro que eu esqueci, Monuril, Monuril, né? Que é dose única, dose única, e você pode fazer de forma de tratamento também semanal, profilático, né? Para o paciente com infecção trato urinário. Tem tido uma boa resposta e aumento da sensibilidade. Por quê? Porque a gente não utilizava mais de forma rotineira. Por muito tempo deixou de se usar. E aí a sensibilidade hoje foi aumentando. Já pega quinolona. Se eu uso uma ciprofloxacina, por exemplo, como tratamento inicial para primo-infecção, aquela infecção primária ali, do idoso, uma vez ou outra ele vai ter infecção urinária. Mulher principalmente, né? Então, se eu utilizo de cara o ciprofloxacina, eu já queimo muita etapa. Tem que ter muito cuidado com isso. E a bacteriúria assintomática. Por quê? A mulher, aquela loucura hormonal, baixa de estrogênio, né? Alteração, aumento de pH vaginal, vai ter bactéria ali. E nem sempre é infecção. E no homem diminui a questão da atividade prostática, né? De bactericida da próstata. Então vai ter presença de bactéria. Mas se eu tenho bactéria, mais uma cultura negativa e sem sintomatologia, não precisa tratar. Não vai tratar. Não precisa tratar. Exato. Né? É isso. A ideia realmente é tentar trazer essas informações que são tão pertinentes, né? De realmente, principalmente na pessoa idosa, da gente não incentivar os colegas a não tratar só a queixa. Né? Toda disúria nem sempre vai ser uma infecção urinária. Isso. Porque, como você mesmo estava falando, principalmente no sexo feminino, existem muitos casos onde a paciente do sexo feminino ela vai queixar de disúria, quando na verdade é atrofia vaginal, é um ressecamento. E ali a urina está totalmente limpa. Isso é importante ter essa diferenciação, porque senão a gente fica tratando a queixa e não a causa do problema, né? Não, e hoje em dia, idoso mesmo, eu não trato infecção urinária sem pedir cultura. Hoje eu não trato uma boa conduta. Sem pedir cultura. Toda vez eu digo, vamos fazer cultura. De novo, vamos fazer de novo. É uma boa conduta. Você tem que ser. Porque aí você não vai tratar aquele paciente no escuro, né, Hipólito? E se tiver cultura limpa e persistir queixas de disúria no homem, tem que procurar outras causas, né? Às vezes tem um estreitamento da própria uretra ali, né, que causa esse desconforto, né? Ressecamento vaginal na mulher, que às vezes você tem que fazer reposição hormonal tópica ali, que resolve o problema. Sim. Né? Às vezes tem síndrome da bexiga dolorosa, tem muitas mulheres que têm isso também, que você tem que usar as pregabalinas da vida, a mitriptilina, para ver se melhora esse quadro. Mas é uma série de causas de disúria que não é infecção. E o idoso, eu costumo dizer que assim, idoso e criança é um público diferente que a gente tem que ter muito cuidado. Né? É especial mesmo. Quando eu tenho no consultório os pacientes idosos assim, eu prefiro acompanhar em conjunto com o colega, com o geriatra. Porque tem coisa que eu não tenho manejo. Que você tem um costume maior, Hipólito, de tratar aquele paciente, de ver de uma forma mais ampla aquele paciente, questão de mineral, de reposição nutricional. E muitas vezes a gente fica se prendendo a não encaminhar o paciente tentando tratar. Eu prefiro acompanhamento em conjunto. Eu prefiro muito discutir, se for um caso mais difícil, conversar, ampliar, até porque isso engrandece o nosso conhecimento, né? Sim. Você tem ferramentas que eu não tenho e vice-versa. Toscano tem ferramentas que a gente não tem de vai conhecimento. Ajudar, principalmente o paciente, com certeza. E quem sai ganhando é o paciente e a gente engrandecendo o nosso conhecimento, né? Como médico, porque Tá sempre aprendendo. Sempre aprendendo, porque é um conhecimento muito amplo que tem que ter e a gente não consegue adentrar em todas as áreas para isso. Então eu prefiro acompanhar em conjunto com o colega, o paciente, para a gente tratar melhor. Uhum. Lembrando ainda de outras causas de insuficiência renal, doutor Braulio, a gente tem que lembrar também algumas causas hereditárias, não é? Tipo assim, uma muito comum, relativamente comum, é rim policístico, né? Rim policístico, doença renal policística, bem lembrado, eu não falei sobre isso, mas a gente tem alguns casos, inclusive lá, por exemplo, no Hospital do Rim, algumas famílias e já alguns casos com paciente com rim policístico, né? Então, quando na família tem histórico familiar, cistos renais e hemodiálise, você tem que fazer a triagem na família inteira. Claro, não é
100% dos filhos que podem ter doença renal policística. Mais de 50% a 75% deles podem apresentar rim policístico. E normalmente na 4ª para 5ª década de vida, esse paciente começa a entrar num quadro de insuficiência renal avançada, precisando de diálise. Dependendo do gene que foi acometido, se é o CKD D1 ou CKD2, a velocidade da progressão de formação dos cistos é muito maior em uma do que em outra. Então, às vezes, com 40 anos já tem os rins tomados de cisto, né? Quando você vai fazer ultrassom toscano, você vê ali, né, rim bilateral com cisto no fígado. Opa! Isso aqui não é cisto comum. Eles estão intimamente ligados, né? A doença cística renal e a doença cística hepática. E a doença cística hepática normalmente está ligada. E se tiver histórico familiar de aneurisma, tem que se investigar. Paciente com doença renal policística, com histórico familiar de AVC hemorrágico na família, morte por AVC hemorrágico, tem que investigar aneurisma cerebral. Tem que fazer angiorressonância ou angio-TC, dependendo da função renal, para investigar se tem algum aneurisma e tratar, fazer clipagem, mandar para o neurocirurgião para clipar aquele aneurisma que evita um evento trágico, né? Então é importante o monitoramento dos familiares na doença renal policística. E vale salientar que também existe a doença renal cística adquirida, que é muito comum no idoso. Quando existe um envelhecimento dos túbulos renais, que é uma das partes do néfron ali, principalmente os túbulos distais e o túbulo coletor, eles têm divertículos que vão se formando e aumentando ao longo do tempo. Não existe uma certeza absoluta da formação do cisto renal, mas tem muita teoria hoje que converge para isso. O envelhecimento dos túbulos vão formando divertículos e, posteriormente, cistos renais. Então é muito comum a gente pegar pessoas acima de 60 anos, 40, 60 anos para frente, 2 cistos, tranquilo. Né? Isolados, são cistos simples, é muito comum, acho que você deve pegar muito, né? Pega, Carlos, em relação... O doutor Carlos pega bastante, que ele faz lá eu pego os pacientes dele, e a gente pega, o pessoal sempre pergunta, doutor, e esse cisto, o que faz? Eu digo, calma, não faz nada, por enquanto. Agora, assim, até que ponto um cisto, vamos considerar aqui um paciente onde ele foi para Carlão, fez a ultrassom, deu um cisto, até que ponto esse cisto poderia ser algo preocupante? Primeira coisa é a gente diferenciar, e ultrassom bem feito é importante para isso, né? Primeiro de cisto simples para cisto complexo, né? A gente tem que diferenciar isso. Quantidade, né? Se você tem 2 ou 3 cistos bilateralmente, já é uma coisa importante. Certo. Né, que pode ser uma doença renal cística adquirida. Se você tem um ou 2 cistos isolados, aí já é uma coisa mais tranquila, de forma simples. Quando é que eu tenho que avançar com um exame de imagem mais, digamos assim, detalhado, uma tomografia. Os cistos complexos, né? Quando a gente pega com componente solo, quando tem circulação, quando a gente tem fluxo circulatório duplo ali, né? Isso. A parede espessada, muito calcificada, septação, nesses cistos, que são os cistos complexos, que avançam naquela questão da classificação de Bosniak, aí a gente tem que partir para um exame de imagem um pouco mais detalhado na urotomografia ou uroressonância para caracterizar melhor a classificação desse cisto. Porque se for um Bosniak 4, a gente já tem que encaminhar para fazer retirada cirúrgica para evitar que esse cisto se torne uma neoplasia renal. Quando eles têm ali Bosniak 1 e 2, que é o cisto simples, é acompanhamento ultrassom anualmente. Anual. Se for 1 e 2 é anual. Não precisa fazer cada 3 meses, 6 meses, como tem em clínica pet. Não precisa não. Anualmente, se for Bosniak 1 ou 2 ali, um cistozinho simples, isolado, é tranquilo, dá pra gente acompanhar. Agora, tem os cistos simples também que podem complicar. Quando você tem um paciente com cisto muito grandão, né? Cisto 10, 12, 15 centímetros, você tem... Eu já vi um cisto um pouco grande lá em Doutor Severiano, né? Acho que você já fez um. No ultrassom, o cara pode ter complicação. Primeiro, distensão da cápsula renal gerando dor. Isso. Né? Outra coisa, sangramentos urinários, né? E infecções urinárias. Esse cisto pode infectar.
Então, quando você tem complicações do cisto simples, aí sim, aí a gente precisa ter também uma avaliação do urologista, porque às vezes você tem que fazer uma intervenção nesse cisto, né? Fazer uma punção, retirar, secar esse cisto ali, acompanhar. Muitas vezes, quando é um cisto, por exemplo, muito grande, você falou, tem cisto de 15 centímetros, o rim é em torno de 12, 13 centímetros. Você tem um cisto de 15 centímetros, você praticamente não tem mais parênquima renal, dependendo da localização. E se está ali só complicando, é uma das indicações de retirada de nefrectomia, retirada desse rim que já não funciona mais. Mas são casos muito excepcionais, sim, né? Sim, e aí o acompanhamento com ultrassom anualmente para esse cisto simples é importante para você ver a evolução dele de cada um. Uma pergunta que o pessoal faz bastante, sendo bem grosseira na pergunta. A litíase renal, né? O cálculo renal, a pedra nos rins, a famosa pedra nos rins. Um paciente, ele pode chegar aí para uma diálise por conta de pedra nos rins? Pode sim. O pessoal pergunta isso bastante. Pode sim. Se tiver a má sorte de, por exemplo, obstruir, impactar os dois rins. Teve um caso interessante aqui no regional, Toscano. Paciente jovem, 40 e poucos anos, internou com a cólica renal, devido ao quadro renal, pedra, obstruiu os dois uretérios. Se obstruir os dois uretérios, é muito azar, porque não é uma coisa comum. Obstruiu, como a medicação não conseguiu expelir, era cálculos em torno de 1.2, 1.3, obstruiu, esse paciente entrou em diálise, a gente encaminhou para fazer intervenção urológica, doutor Máximo aqui. Faz um trabalho excelente aqui na região, doutor Máximo. O doutor Máximo tem feito um trabalho bacana aqui na região, feito cirurgias aí, inclusive, aí no Centenário, maquinário. Então, esse paciente foi abordado por ele. Passou duplo J bilateral, retirou esses cálculos. O paciente fez 2, 3 sessões de diálise, o creatina que bateu em 9 ali, foi para 1.2, está em acompanhamento bem, desobstruiu, acabou. Mas respondendo a sua pergunta, pode. Pode ir para diálise sim. E tem uns casos mais crônicos, de litíase crônica, cálculos coraliformes gigantescos. Já deve ter pego aí, né? Cálculo coraliforme esses cálculos gigantões ali no enorme, você pega um texto do rim totalmente tomado de cálculo. E isso gera muita infecção urinária, né? Porque o cálculo renal, eu digo que a formação do cálculo é multifatorial. Primeiro, genética, né? Segundo, estilo de vida, padrão de alimentação à base de proteína, de sal, pouca ingestão de líquido, né? Isso faz uma formação cálculo. E alterações laboratoriais no sangue ou na urina, se o paciente tem ácido úrico elevado, se tem um cálcio urinário elevado, um citrato urinário baixo, um oxalato elevado, pode provocar formações. E infecções urinárias. Tem muita bactéria que, devido as infecções urinárias de repetição, ele forma o cálculo de estruvita, né? Que é o cálculo amoníaco. Então forma esses cálculos grandões, coraliformes, normalmente pacientes que têm infecções urinárias de repetição. Então é um mundo o cálculo renal. Não existe uma causa somente específica, isolada. Muitas vezes o paciente diz assim: doutor, eu sofro muito de cálculo renal. Me dê uma medicação para acabar com isso. Um remédio? Não tem. Se você for para um médico, ele disser assim: eu vou lhe dar um remédio que vai sumir com esses cálculos aí, que você nunca mais vai ter cálculo, corra léguas. Não existe, porque ele é multifatorial. Muita gente acaba partindo justamente para o litocite, né? Que é o citrato de potássio. O citrato de potássio a gente utiliza quando o paciente tem hipocitratura. Só quando ele tem uma quantidade de citrato urinário normal, ali, se estiver normal, não vai adiantar. Não vai adiantar. Em duas situações. Ou quando você tem um citrato urinário baixo, você tem que repor. Ou então quando você tem um cálculo de ácido úrico. O paciente tem hiperuricosura, a gente utiliza também para alcalinizar aquela urina ali e diminuir a frequência. Mas se você não tem essas duas causas, eu não vou utilizar litocito para todo paciente. Então, tem que buscar a causa. Aí é onde a gente entra no estudo metabólico, né? Para você fazer o perfil metabólico daquele paciente, exames laboratoriais de sangue, urina de 24 horas, às vezes até fazer a cristalografia do cálculo, né? Pega o cálculozinho,
para estudar quais as substâncias que tem ali, que apesar que 85% delas é oxalato ou fosfato de cálcio, né? A cristalografia eu faço pouco, mas o estudo metabólico eu sempre faço. Tem histórico de cálculo, mais de 2 ou 3 crises, tem que fazer estudo metabólico. E o principal, que aí é onde entra a dificuldade de nós seres humanos, mudar estilo de vida, mudar hábitos, né? Porque eu diria que 70% do tratamento é mudar a alimentação, né? Trocar aquela baixa ingestão de água, melhorar a ingestão hídrica, diminuir o consumo de proteínas, né? Diminuir o consumo de sal, aumentar o consumo de frutas cítricas, né? O limão, laranja, abacaxi, o melão, que tem o citrato em altas concentrações, é interessante para quem tem diminuição do citrato urinário. Então, o mais difícil é mudar os hábitos. Você já viu essa pergunta do pessoal perguntando se beber muita água mineral dá cálculo? Muita gente me pergunta isso. Pergunta, né? Muita gente. Isso é mito. Eu não posso dizer que água mineral vai formar cálculo. Quem não bebe água, aí sim. Aí é que forma. Agora tem uma particularidade nisso. Por exemplo, água de poço. Muita gente faz uso. A gente às vezes pega paciente que mora em zona rural, né, que compra ali a sua água de poço. Isso tem uma particularidade porque às vezes nessa água que ela não é tratada, não é industrializada, não é feito todos os parâmetros minerais, dosagem, pH e tudo mais, aí sim eu posso ter um índice de cálcio muito elevado. E aí você não sabe o que tem ali, qual é a quantidade que tem ali. Exatamente. Você não sabe. Ele tá sempre ingerindo, né? Está ingerindo e você pode estar ingerindo uma quantidade de cálcio muito alta. E isso formar alterações, formação de cálcio com maior frequência. Ainda sobre cálcio, doutor. Quando você encaminha o seu paciente para fazer uma litotripsia extracorpórea, por exemplo? Litotripsia extracorpórea, leco, normalmente são para... Quebrei a laser. A laser, normalmente são os cálculos abaixo de 1 centímetro. Que tem uma... E se está... Abaixo de 1 centímetro, 1,5 já não... Passou de 1, quanto maior o cálculo, menor a eficácia da litotripsia. E se for cálculo com densidade também mais baixa, abaixo de 800, 700, 500 HU. Que são, por exemplo, os cálculos de ácido úrico são cálculos muito densos, muito endurecidos, eles são mais difíceis de quebrar. Então, litotripsia extracorpórea, primeiro, é interessante com cálculos abaixo de 1 centímetro. E se estão caliciais, dentro do rim ali. Porque se ele está no canal, no ureter, aí fica muito difícil de tratar com litotripsia. Devido à labilidade ali do ureter. Se tiver no ureter, o indicado é que vai tentar induzir a liberação, né? Exatamente. Tem tratamento medicamentoso expulsivo, né? Que aí a gente usa os alfa-bloqueadores da vida aí. Doxazosina para tentar... Tansulosina para tentar dilatar esse canal ali, a facilitar a saída desse rim, junto com analgésicos, né? Muitas vezes para melhorar aquele quadro de dor. E muita gente me pergunta também, doutor, e o chá de quebra-pedra funciona? O pessoal fala muito de abacaxi com Coca-Cola. Agora de onde é que tiraram isso? Abacaxi com Coca-Cola. Como é? Ninho. Né? Qual foi o outro? Jaramataia. Todos esses eu não posso falar. O que eu posso falar é o seguinte, que o cientificamente provado é o quebra-pedra mesmo, né? E também tem que ter muito cuidado com dose, né? Tem que ter muito cuidado, né? Que é o Philanthus niruri, ele tem uma característica parecida, inclusive, com o alfa-bloqueador, de fazer dilatação de via urinária, de ureter ali, ósteo da bexiga, e quando ele passa junto com a urina no cálculo ali, ele é como se ele tirasse um pouquinho das arestas, né? Como se ele burilasse um pouco aquele cálculo. Ficasse mais fácil arredonda um pouco mais e ficar mais fácil dele rolar e sair ali. É importante. Cuidado com a dose. Tem gente que tomei tanto que fiquei com visão turva. Visão turva e tudo. Então, sempre oriento meus pacientes. Olha, primeiro, se tiver algum efeito colateral, turvou a visão, passou mal, suspende. Imediato. É igual um remédio que a gente utiliza para o paciente ter efeito colateral. Não deixa de ser uma medicação, né? Dilui bem, tem que ser um chá bem diluído, um amarelinho bem claro, e primeiro para ter uma quantidade maior de ingestão, né? E um efeito colateral diminuído.
ele é bem, assim, um gosto forte, né? Amargoso. Mas ele realmente é cientificamente provado que facilita os cálculos em ureter, né? Quando ele está se deslocando. E não aquele cálculo dentro do rim que está ali intracabecial, que às vezes não está gerando sintoma nenhum. E aí não adianta a gente usar o chá nessas ocasiões. E vale salientar, o cálculo intrarrenal dentro dos cálices ali, ele não gera dor, né, Toscano? Porque não tem fibra de sensibilidade dolorosa ali dentro. Já quando cai na pelve para ir caminho de ureter, aí que gera sintoma, aí que vem as cólicas, aquelas dores terríveis. Tem paciente minha que diz assim: doutor, eu prefiro ter 2 partos normais a ter um cálculo renal. Eu disse, eu imagino. Graças a Deus, tô difícil. Já teve, Paulo, cólica? Mas, não. Cólica renal? Eu comecei a sentir uma náusea, achei um pouco estranho. Fiz uma ultrassom com ele, o Carlão viu um de 0,3. Eu nunca senti dor. Já nunca teve não, né, Toscano? Nem eu, graças a Deus. Meu pai teve, a família tem histórico de cálculo, a gente tem que se preocupar com isso, porque dói muito. Realmente, assim, o ureter, ele é muito inervado. E o cálculo é pontiagudo, ele sai rasgando ali por dentro na mucosa ureteral. A pedra bruta mesmo. Pedra bruta e sai rasgando, aquele negócio dói muito. É uma das piores dores assim que o ser humano pode sentir realmente, é um quadro de cólica. Não existe posição que melhore. Se estiver em pé, deitado, andando, sentado, na cama, quando o cálculo desce, a dor vem e muitas vezes não passa com medicação oral, né? Muitas vezes o paciente tem que ir pronto-socorro, medicação injetada, um analgésico potente, né? Opioide, enfim, uma série de coisas para tentar diminuir aquela dor. Tirar o quadro de dor inicialmente e posteriormente, né, investigar se ele tem já histórico familiar, se já teve mais cálculo e tudo. Um cuidado no idoso que a gente deve ter nesses quadros, né? Uso de anti-inflamatórios, né, Hipólito? Uso de anti-inflamatórios. A dos medicamentos vai entrar aqui. Então, mais para frente a gente vai comentar sobre isso. Tem que ter muito cuidado. O que eu ia perguntar era em relação a do espelho, né? O cálculo, o paciente que está sentindo cólica renal de um lado, é normal, ele pode sentir do outro lado, como uma dor espelho, como se fosse contralateral. Olha, pode acontecer, mas não é o comum, certo? O comum é você ter uma dor lombar com irradiação para o mesmo lado do abdômen, né? Lombar com irradiação abdominal. Ele pode ter uma dor contralateral? Pode, mas não é comum isso, né? É uma resposta que é como se fosse uma resposta de aumento de peristaltismo de ureter, mas não é um quadro comum. Quando o cálculo ele vai descendo, a dor vai mudando de lugar, né? Se você faz ultrassom, você tem lá um cálculozinho na pelve ali em cima, lá na juve. A dor é de um jeito. Lá na juve a dor de um jeito, é lombar, né? Se você tem um cálculo na juve, lá na junção uretero-vesical, lá embaixo, você pode sentir dor testicular ou na região genital, por exemplo, na mulher. Então varia conforme a localização dele. Da dor. Mas pode ter dor em espelho devido à contração. Peristalse é uma resposta fisiológica contralateral. E bastante água. Bastante água, isso aí é fundamental. A gente tem muita dificuldade de trabalhar a hidratação do paciente idoso. Não é realmente. Demais. E é uma dificuldade generalizada. Deixa eu fazer uma pergunta, porque essa é uma dificuldade que eu tenho no consultório também. Os idosos não gostam, né, de tomar água. Porque, na verdade, a sede, a sensação de sede, que na verdade é como se fosse um reflexo cerebral para a osmolaridade sanguínea, né? Ela diminui com o envelhecimento. Então, tipo assim, como é que você convence a um paciente idoso, uma pessoa que não sente sede, a beber grandes quantidades de líquido? É difícil. E principalmente se você tem esse paciente com algum declínio cognitivo. Então se torna um desafio pior ainda, né? O que eu sempre oriento? Que não adianta tentar ofertar grandes quantidades de líquido de uma vez. Não vai descer. Tipo, e grandes quantidades que eu falo, por exemplo, é um copo cheio desse. Não vai tomar de uma vez, não vai. Então, tipo assim, é um trabalho constante do cuidador e da família para estar tendo essa oferta, pequenas quantidades, mas várias vezes ao dia,
né? Eu oriento bastante utilizar aquelas garrafas térmicas de 1 litro e fazer águas aromáticas. Isso é interessante. Tá entendendo? Eu tô utilizando isso também. Isso. Você utiliza bastante em relação para aromatizar essa água? Eu posso cortar 2 morangos e jogar dentro da garrafa, pingar gotas de laranja, de limão, colocar alguns pedaços de frutas. Tá vai entendendo? Saborizar um pouco mais. Isso, para saborizar. Ou seja, não é um suco que você está ofertando, você só está saborizando a água. Porque, tipo assim, o paciente, é como eu tô falando, o paciente ele já não tá com. Ele não sente sede. Esse reflexo diminuiu. Não é? Então, tipo assim, vai ser um trabalho. Né? Vai ser um trabalho constante da família de. Tipo assim, a cada meia hora, vamos aqui tomar mais um pouquinho, por mais que seja um gole. Mas se você fizer várias vezes ao dia, no fim do dia, você vai ter conseguido atingir uma meta. É cansativo? É. Mas é uma das únicas coisas até hoje que eu consegui fazer que funcionasse. Bacana. Tá entendendo? Bacana. Eu tenho essa dificuldade. Tem muito paciente idoso com doença renal e a dificuldade de hidratar é gigantesca. É isso. Assim, perde o gosto, né, pela água, diminui papila gustativa, né, sensibilidade, além dessa questão neuronal que você falou. Então, eu realmente tenho essa dificuldade. Mas tenho feito essa saborização aí. Ajuda. E ajuda. De fato ajuda. De fato ajuda. E se tiver um cuidador interessado, né, que isso, ali tem que ter. Tem que ter, porque muitas vezes o paciente idoso sozinho, para ele ir lá, vou tomar água. Não vai. Ele não toma. Se deixar ele esperar que ele sinta sede para ele ter o interesse de ir buscar, ele não toma. Ele vai finalizar aquele dia tendo ingerido uma média, sem exageros aí, de talvez 500 ml de água nas 24 horas. Que é muito pouco, né? É baixíssimo. Então, tipo assim, é um trabalho constante de um terceiro. Um terceiro vai ter que ter essa responsabilidade de estar fazendo essa oferta constante, né? Pequenas quantidades, mas várias vezes ao dia. Realmente até hoje é o que eu consigo fazer que funcione. Bacana. Em relação a gente falou de tudo um pouco. A gente falou também da rotina em consultório, que tem bastante. Quando a gente vai falar ainda da avaliação da função renal, vamos colocar assim, numa rotina de consultório, qual é o perfil de paciente, quando é que eu devo indicar, assim, de uma forma mais criteriosa, essa avaliação da função renal? Qual é o perfil de paciente em consultório que a gente tem que ter um olhar diferenciado para essa avaliação de função renal? Pronto, isso é uma pergunta interessante. Você olha, quando vai fazer o histórico do paciente, a anamnese, se ele tem acima de 60 anos, hipertenso ou diabético, ou paciente cardiopata, né? Isso. Pós-infarto, miocardiopatia dilatada, doença de Chagas, infecções do trato urinário de repetição, problema de cálculo renal, histórico familiar. Então, se eu tenho um paciente idoso com comorbidades, essas que a gente falou, que tem uma maior probabilidade de desenvolver doença renal, esse é o perfil do paciente que eu tenho que investigar, né? Então, eu acho que você deve entrar na parte laboratorial, não sei, aí um pouquinho mais para frente, mas... Na verdade, seria próximo. Quais são os exames complementares essenciais para a investigação dessa insuficiência renal? Além do exame de creatinina, o que é que a gente vai pedir? Pronto, tracei o perfil do meu paciente. Falei, esse paciente pode ter doença renal. Então, o que de base eu posso já adiantar de exame, porque o nefrologista ele vai se basear nisso. Função renal, ureia, creatinina, minerais. Aí eu peço sódio, potássio, cálcio e fósforo, porque tem... Que é muito importante entrar na rotina médica, que o pessoal às vezes não pede. Exatamente. Né? Não tem o costume, né? Não tem o costume. É muito importante colocar os eletrólitos. Os eletrólitos, porque... De fato, o paciente com insuficiência renal classe 3 para 4, ele já pode ter alterações de minerais, de eletrólito, né? Um pouquinho de água, por favor, meu querido. Então, o que você pode acrescentar? Função renal, ureia, creatinina, eletrólitos. Ele pode ter inicialmente uma hipocalcemia, que aí começa, e uma hiperfosfatemia, cálcio baixo com fósforo alto, que já vai gerar problemas hormonais. Ele pode ter um hiperparatireoidismo, né? Secundário, né? À doença renal. E o gatilho é primeiro o cálcio baixo e a deficiência de vitamina D.
porque a segunda hidroxilação da vitamina D é renal. Sim. Primeira hepática, segunda renal. Então, se eu tenho deficiência renal, eu vou ter deficiência de vitamina D também, já ali 3 para 4 de estágio renal. Então, incluir também vitamina D nesse paciente para eu saber se eu tenho que repor. E é muito comum o paciente idoso ter deficiência de vitamina, né, Hipólito? Principalmente pela doença renal, por baixa exposição solar, às vezes deficiência na ingesta também, é importante a gente dosar. Nível de PTH, né, de paratormônio, né? Para saber se já tem um hiperparatireoidismo secundário. Hemograma, paciente tem anemia com muita frequência, né? Mas quando eu pego um paciente renal idoso com anemia, eu tenho que afastar outras causas também, né? Não pode só pensar que a anemia é da insuficiência renal, insuficiência renal, exatamente. E aí, principalmente o paciente idoso, que é um paciente que pode ter problemas intestinais, perdas sanguíneas de forma silenciosa. Inflamação crônica, deficiências de estoques de ferro deficientes, né? Em saturação baixa, ferritina alterada, pode ter perdas sanguíneas, como a gente falou, de forma silenciosa, só que você pede o sangue oculto, vem um positivozinho ali, tem que investigar tumor de cólon, úlcera gástrica, né? Deficiências de outras vitaminas, né? Deficiência de vitamina B12, deficiência de folato. Então eu tenho que retirar essas outras causas mais comuns de anemia para dizer que isso aqui é anemia da doença renal, que normalmente tem uma anemia normocítica, normocrônica, né? De doença crônica, de doença renal crônica. Então, basicamente, a base é isso, para eu ter exame de hemograma, eletrólitos, função paratireoidiana e tireoidiana, sódio e potássio a gente já falou, cálcio e fósforo também, vitamina D e função renal, ureia e creatinina. E um sumário de urina que nos dá ali muita informação, muita. Se eu pego um sumário de urina bem feito, né, Toscano, o paciente tem hematúria, cilindrúria, né, até cristalúria, proteinúria, né, leucocitúria. Então, tem tanta informação no sumário de urina, até para a gente ver nível de hidratação do paciente, um pH urinário com uma densidade muito elevada. Esse paciente pode estar hidratado, uma densidade muito elevada aqui. Então, um sumário de urina bem feito, existe, assim, grandes informações ali que podem ajudar a gente também na pesquisa da doença renal. E tanto os quadros de hematúria e proteinúria eu tenho que avançar no diagnóstico, né? Então, será que é uma nefrite? Paciente com proteinúria e hematúria, e se você pede uma proteinúria de 24 horas, ou até uma tática interessante que a gente utiliza, devido à dificuldade dos pacientes idosos de dosar ali às 24 horas, eu utilizo a proteinúria inferida, Hipólito, que é a albuminúria sobre a creatinúria, né? A inferida que ela é equivalente à proteinúria de 24 horas. Então você pode se basear pela proteinúria inferida, que os laboratórios aqui já fazem isso tranquilamente. Então, se você tem hematúria com proteinúria importante, é glomerulopatia. Dificilmente não vai ter. Alguma nefrite, né? Esse paciente, ou ele está fazendo uma síndrome nefrótica, se tiver outros floreios, quadro edematoso, albumina baixa, dislipidemia, colesterol alterado, LDL alto, e quadro de edema e hipertensão. Esse cara está fazendo uma síndrome nefrótica e eu tenho que obrigatoriamente investigar, né? Até porque existem outras doenças hematológicas que levam à proteinúria, como a gente já comentou aqui, né? Amiloidose, mieloma múltiplo, paraproteinemias. Então é importante a gente ficar atento, porque o paciente idoso é como criança, o cuidado é diferente. O exame de imagem ele já entra na investigação inicial? É importante no idoso, sim, porque a gente vai já de cara alterar, afastar outros problemas, né? Bastante coisa ali. Eu costumo pedir, mesmo se o paciente não tiver sintomatologia de cólica, porque às vezes tem um tumor renal, né? Um nódulo renal, que também é indolente, né, Toscano? Quando você tem ali, consegue diagnosticar através do exame de imagem, facilita o tratamento posteriormente. Então eu sempre peço laboratório base
e exame de imagem associado, porque às vezes você pode não pedir e comer uma mosca enorme. Porque esse tumor vai ficar ali. Você pode acompanhar esse paciente durante 5, 6, 7 anos. As coisas vai crescendo. E o tumor vai crescendo de forma indolente. Lá na frente ele já causa metástases, enfim, já pega um estágio muito avançado. Então eu sempre tenho, anualmente, os meus pacientes, mesmo assintomáticos, eu peço um padrão laboratorial básico e um exame de imagem. Já peguei muitos ultrassons aí dos nossos colegas, que a gente tem vários aqui, e é importante ter exame de imagem associado. A abordagem básica é essa, laboratorial e ultrassom. A ultrassom ela pode trazer bastante informação, né, em relação à própria insuficiência renal. Muita. Às vezes você pode ter atrofia renal, né? Tem umas alterações disso que pode dar bastante indício, né? Pode. Quando a doença renal crônica avança, a gente vai perdendo o parênquima renal. Né? Atrofia cortical, diminuição da diferenciação córtico-medular, né? O rim vai ficando mais branquinho ali, né? Mais ecogênico, assim, de um padrão mais unificado. Não existe a diferenciação da córtix. Você não sabe onde começa um e termina outro. Começa um e termina outro. Hidronefrose, né? Dilatação, cistos renais, nódulos renais. Então é um exame muito importante a gente fazer. Pode ter atrofia renal unilateral? Pode, e é comum. Se você tem doença isquêmica, por exemplo, por aterosclerose, né? Da artéria renal, você pode ter isquemia e atrofia de um rim unilateral. Nem sempre eu tenho que fazer a retirada desse rim. Às vezes você pode ter uma cintilografia mostrando que eu tenho ali abaixo de 10% de função naquele rim, mas se ele tiver indolente, não tiver tendo infecções urinárias, de repetição, complicações, deixa ficar tranquilo. Vai ficar lá. Só encaminho para a retirada desse rim se ele tiver complicações, como por exemplo infecções urinárias. Ou se o paciente tiver quadros de hipertensão resistente, que aí pode ser por aterosclerose da artéria renal. Estenose de artéria renal por aterosclerose, principalmente nos pacientes idosos, né, devido à arteropatia. Se ele tiver quadros de hipertensão resistente, a gente tem que procurar investigar, tratar melhor essa artéria, desobstruir muitas vezes, para poder controlar o nível de pressão. Então, é importante. Vale salientar que tem algumas patologias que não causam, mesmo o paciente com doença renal crônica avançada, o exame de imagem é normal. Se eu faço ultrassom no paciente diabético de longa data, e se esse paciente tem uma creatina, por exemplo, de 4, já de forma constante, o ultrassom ele vem com ultrassom com um padrão normal. Por quê? E na amiloidose também isso acontece. Por quê? Porque o paciente tem uma glomerulomegalia. O paciente diabético e de amiloidose, ele tem uma hiperfiltração. O glomérulo ele fica mais, como se fosse, vamos usar um termo aqui não técnico, mais parrudo, mais musculoso, né? Então ele fica maior. É um rinzão. É grande, né? 13 centímetros. Exatamente. Então você vai olhar assim, ó, o ultrassom aqui tá normal. E muita gente descarta a doença renal por causa disso. Caramba. Então se você pega, não, tá um ultrassom normal, não tem nada, seu rim tá zerado. Não. Às vezes é um paciente diabético com essa glomerulomegalia, mas você vai olhar a creatina, a função renal tá lá alterada. 2, 3, 4 de creatina. Então o exame de imagem é importante, e faz parte da nossa investigação inicial, mas tem que ter cuidado com essas particularidades. O colega falou aí de estenose da artéria renal, tinha colocado até uma pergunta bem subjetiva, pensando nisso, que seria, a gente sabe que a hipertensão ela pode causar insuficiência renal crônica. Aí o inverso também pode acontecer, que seria exatamente em função disso. Se a insuficiência renal crônica do paciente que não é hipertenso, ele pode virar hipertenso por conta dessa insuficiência renal. Pode sim. A hipertensão ela é causa e consequência da doença renal. O paciente pode ter doença renal crônica devido ao quadro de nefroesclerose hipertensiva ao longo do tempo, e ele pode ficar hipertenso devido à doença renal crônica. Os rins, eles são responsáveis pelo controle de sódio e o balanço hídrico do nosso corpo, então, e pela produção de renina e etc.
Então, ele controla os níveis de pressão. Então, quando você tem uma doença renal crônica avançada, esse paciente vai ter hipertensão. E aí você tem que controlar e muitas vezes ter cuidado com o controle da hipertensão desse paciente. Por quê? Muitas medicações que a gente utiliza pode aumentar o nível de potássio, né? Espironolactona, um poupador de potássio, os IECAs ou BRAS, né? Enalapril, captopril, ramipril, losartano, mesartano. Que são, em teoria, nefroprotetores. Sim. E é muito importante que a gente utilize. Mas pode aumentar potássio. Pode aumentar potássio. E é importante a gente comentar isso, principalmente para os nossos colegas clínicos. Por quê? Se você tem paciente renal crônico já em curso, mesmo, vamos botar lá, creatina de 4, um clearance aqui de 15, batendo na trave ali. Não precisava nem chegar a tanto, né? Eu ia dizer assim... Vi uma alteração de creatinina, o pessoal já corre de IECA, né? Já corre de IECA. Mas, na verdade, a gente não tem que retirar de cara. Não tem. Porque ele diminui a fibrose renal ao longo do tempo. Então, ele é nefroprotetor. Ele tem efeito pleiotrópico renal. A gente tem que manter IECA-OBRA, porque é provado por todos os trabalhos, trials, controlado, tudo, que a gente só suspende se ele tiver efeito colateral, principalmente do potássio. E se esse potássio tiver aumentado, você primeiro trata sem antes suspender. Sem antes associar um diurético. Associa o diurético de alça, furosemida, né? Monitora esse paciente, ter cuidado para não desidratar, suspende outras coisas e ajusta a dieta. Muitas vezes ele está comendo muito potássio, né? Sim. Banana, por exemplo, muita fruta que tem muito potássio. Banana, menos a banana maçã que tem menos. É banana, laranja, kiwi. Aí vem a questão das folhas muito esverdeadas, né? Couve, manjericão. Rico em potássio, né? Rico em potássio. Então, às vezes ele está tendo uma alimentação rica em potássio. E aí você ajustando essa alimentação, usando medicações para diminuir, você baixou o potássio, mantém IECA-OBRA. Não suspende, só suspende se for uma hipercalemia, um potássio alto persistente. Os riscos, se não tiver. Para ficar claro para quem assiste a gente, os medicamentos mais usuais que fazem parte aqui vai ser captopril e losartano, né? Para ficar bem fácil de entender, né? Exato. Quando é, então, que eu devo suspender esse perfil de medicação? A gente vai tentar manter a todo custo, mas quando é que eu tenho que suspender? Se ele tiver um potássio acima de 5,5 persistentemente, independente da dieta, mesmo com essas medidas que a gente tomou. Né? Se eu ajustei a dieta do paciente, se eu entrei com diurético de alça, né? Se eu tratei podendo usar até poliestireno sulfonato, que é o Sorcal, isso é resina de troca, né? Porque tem os espoliadores e os translocadores de potássio. O que expolia o potássio do organismo? Basicamente, resina de troca, que é o Sorcal, o nome comercial. Tem o Calnat também, né? Que é poliestireno sulfato. E o diurético de alça. Esses vão expoliar, vão retirar o potássio do organismo. Né? Os translocadores de membrana, é aquele que tira do sangue e joga para dentro da célula. Aí ele realoca, né? E vem os beta-2 agonistas, inalatório, né? Vem o próprio bicarbonato, né? Então, quando é uma hipercalemia refratária, que você já usou tudo, solução polarizante, né? Glicoinsulina, isso aí ele transloca, mas terminou o efeito, o potássio volta. Então, primeiro os espoliadores, né? Que é a resina de troca intestinal, diurético de alça e ajuste para menor ingestão. Se eu fiz isso, e não tratou esse potássio, aí eu tiro. Se o potássio não aumentou, mas o clearance de creatinina baixou, eu não troco, eu não retiro. Você mantém? Mantém. Por quê? O benefício é muito maior. Às vezes eu pego um paciente idoso com doença renal crônica que não está usando IECA-OBRA. Aí eu posso iniciar o captopril ou losartana e observo essa creatinina e o potássio dele, com uma semana, com 15 dias, com um mês. Se eu tenho até 25% de aumento do nível de creatinina, é aceitável, totalmente aceitável. Do início das medicações, se eu tive, depois de, digamos, um mês, 2 meses, tudo, até 25% de aumento da creatina basal dele, e o potássio normal eu deixo tranquilamente, eu não ligo com isso, porque eu sei que o benefício para a proteção renal é muito maior do que esse aumento da creatina.
entende? Então não vou ligar com isso. Agora, claro, se tiver um aumento acima de 25%, 30%, 40% com potássio aumentando, aí opa, aí eu tiro, porque às vezes você pode estar agudizando essa função renal, porque os IECAS e BRAS, ele mexe com a hemodinâmica ali glomerular. E se o paciente já tem uma aterosclerose avançada, uma estenose de artéria renal, se você utiliza, você pode agudizar muito essa função renal. Então passou de 25% de aumento dessa creatina basal, aí eu retiro. Mas é obrigatório a gente colocar nos nossos tratamentos da hipertensão e cobrar e ver essa evolução para acompanhar de perto. Perfeito. Vamos dizer que eu estou com um paciente em consultório, suspeitei de uma insuficiência renal, identifiquei realmente que o paciente é um doente renal crônico, ainda não fiz um estadiamento, mas vamos tentar deixar mais claro nessa questão de critério. Quando é que eu tenho que encaminhar esse paciente para o nefrologista, sem falta? Passou de 3B para 4, estágio da doença renal, obrigatoriamente esse paciente tem que ser acompanhado pelo nefrologista. Por quê? Porque a partir desses estágios, estágio 3B abaixo de 44% de função renal, estágio 4 abaixo de 30%, normalmente ele já tem complicações da doença renal. Anemia, alterações de minerais, potássio aumentado, cálcio baixo, fósforo alto, doença arterial coronariana, doença arterial renal, hipofluxo, isquemia renal. Normalmente ele tem doença mineral óssea. Então, nesses estágios, eu tenho que encaminhar o paciente. 3B para 4 já encaminha. Até isso, você pode manejar o paciente. Não é obrigatório o nefrologista acompanhar, porque se ele tem ali uma doença, e a gente tem que diferenciar muito isso, né? Por isso que eu comecei falando sobre senescência e senilidade, isso, que é um conceito que você sabe muito isso mais do que eu, porque existe um envelhecimento natural do rim, né? Então, a partir dos 40 anos de idade, a gente já começa a perder a taxa de filtração glomerular. O rim, ele envelhece diminuindo de função. Então, se ele tem um envelhecimento natural, se ele tem ali uma função renal de 40, 45, 46% de taxa de filtração, mas se não tem nenhuma complicação, o paciente está com pressão controlada, tem uma diabetes controladinha, faz ingesta hídrica legal, está bem hidratado, eu não tenho anemia, não tenho nenhuma complicação da doença renal, ele não precisa ir para o nefrologista agora, entende? Mas passou 3B para 4, aí eu tenho que encaminhar para ter um acompanhamento realmente e ajustar alguma coisa que for preciso. Porque os pacientes, por exemplo, a gente falou do IEC-BRA, que é importante. Sim. No tratamento do diabetes hoje, nos últimos 15 anos não teve notícia melhor do que os ISGLT2, né? As glifosinas, né? Isso. Então também é outra coisa obrigatória, inclusive nas Era inclusive uma das... Interrompi só para dizer que era uma das perguntas que ainda ia fazer em relação ao diabético. Sim. Qual seria o perfil de medicamento que tem que ter mais cuidado e hoje qual seria mais benéfico, se teria alguma protetora também nesse sentido, né? Pronto, isso é bacana você perguntar, porque aí a gente entra na questão da metformina, né? Metformina, quando o paciente com doença renal, a gente tem que ter muito cuidado, isso, devido a um efeito colateral grave, que é a acidose lática, gerenciada pelo uso da metformina com alteração da função renal. Baixou de 45% de clearance, taxa de filtração abaixo de 45%, já estágio 3B, você tem que reduzir 50% da dose da metformina. Não é obrigatório suspender nessa época. Baixou de 30, suspende. Tá? Porque o risco dele ter uma acidose lática é muito grande. E é um efeito colateral importante que a gente pode perder esse paciente. Certo? Então, abaixo de 45, 50% da dose, abaixo de 30, suspende. Paciente idoso com diabetes tipo 2 e doença renal crônica, a gente utiliza obrigatoriamente os ISGLT2, né? As gliflosinas. Aí vem dapagliflozina, empagliflozina, que são os nomes comerciais, Forxiga, Jardiance, né? Xigdu, né? Que tem as associações também com metformina. É extremamente importante.
porque é um trocador sódio-glicose, é um cotransportador sódio-glicose que ele age ali nesse cotransportador, tirando a glicose do sangue e jogando na urina. Por isso que você vê os pacientes utilizando esse tipo de medicação, no sumário de urina vem lá a glicose, 1, 2, 3 cruzinhas. Então é o efeito da medicação. E ele tem, como os IECAs e BRAS, os captopril, o linalapril, o sartão da vida, ele tem um efeito pleiotrópico renal, um efeito de diminuir a fibrose, a nefroesclerose, por exemplo, desse glomérulo ao longo do tempo. Isso aí já está prego batido, ponta virada. Na nefrologia, a gente não tinha muito tempo trabalhos de tão grande impacto na doença renal como os ISGLT2. Então, obrigatoriamente, a gente tem que utilizar nesse paciente. Claro, com alguns cuidados. Aqui eu tenho até visto alguns efeitos colaterais, principalmente em mulher. Infecções urinárias. Infecções urinárias e por... peguei uma paciente com infecção urinária por fungo, né? E difícil de tratar e tive que suspender. Suspendi a medicação, tratou bem e ainda não retomei. E teve um outro paciente meu que também, homem, com infecção urinária. Então, tem outros efeitos colaterais que é a cetoacidose euglicêmica também, mas que eu nunca peguei assim, nenhum paciente. E a maioria dos meus pacientes diabéticos hoje realmente tem o uso do ISGLT2 que muda o curso da doença, sem dúvida nenhuma. Ele tem um prolongamento da saúde renal, né? Ele tem uma saúde renal melhor e aumenta a chance de ele desenvolver menos a doença renal. Diminui a progressão da doença, é importante a gente utilizar. E tem o cuidado das hipoglicemias, né? Sim, sim. Principalmente quando o idoso está usando por exemplo, glibenclamida, glicazida, né? Ele tem uma chance, as sulfonilureias, né? Ele tem uma chance de ter quadro de hipoglicemia importante. É tanto que a meta da hemoglobina glicada no paciente idoso, principalmente com renal crônico, já é para ser um pouco maior. Isso. Não se pode tratar a diabetes nesses pacientes com tanto rigor, já pensando em hipoglicemia. Então a meta da glicada aí vai ser 8, 8,5. Isso. E principalmente se ele for já um vasculopata, né? Se tiver uma vasculopatia diabética avançada, a gente tem digamos assim, um alargamento mais dessa meta da hemoglobina glicada aí para 7,5, 8, 8,5, sem se preocupar muito em chegar ali a 6,5 como paciente jovem, tudo, porque as hipoglicemias são muito mais deletérias do que as hiperglicemias a curto prazo. Então ele pode ter quadro convulsivo, queda e tudo, até piora da função renal devido a isso também, por outros motivos. Então a gente tem um alargamento dessa meta, sem se preocupar muito de chegar ali a 6,5 de glicada. E interessante o uso de insulina, que não tem restrição no paciente renal, você pode utilizar tranquilamente, NPH regular. Aí vem as insulinas de uso mais prolongado, né? As tresibas, aí, aquela gama de insulina que a gente utiliza. Só um adendo: o paciente renal crônico em diálise, a gente não utiliza a dose da insulina de manhã antes da diálise. Por quê? Porque ele pode fazer hipoglicemia importante. Porque o filtro da diálise, os dialisadores, eu não consigo dialisar a insulina. Muito pouco. Então ele fica... Eu consigo diminuir glicose, eu dialiso glicose, mas a insulina eu não baixo a concentração. Então quando eu baixo o nível de glicose ali... E a insulina mantém praticamente o mesmo nível para causar hipoglicemia. E aí ele faz hipoglicemia importante na diálise. Então eu sempre oriento os meus pacientes, não toma a insulina antes da diálise. Depois você verifica e toma após o procedimento dialítico. Isso é uma tática que a gente utiliza os pacientes em hemodiálise. Perfeito. Pensando já ainda nesse mesmo paciente com insuficiência renal crônica, quando é que eu posso pensar que sinais ele pode apresentar que esteja me falando que ele está agudizando, ou seja, que ele está tendo uma complicação, né, e acabando desenvolvendo uma insuficiência renal aguda, né? Ele pode apresentar alguns sinais, alguns sintomas que a família pode ficar em alerta. Sim, quadro de edema, inchaço,
né? Piora da hipertensão e diminuição da ingestão, né? Hiporexia. Ele normalmente fica nauseado, enjoo, muitas vezes com vômito devido ao aumento da ureia, daquela gastroparesia. Devido à piora da função renal, ele pode perder um pouco do equilíbrio hidroeletrolítico, potássio aumentar, ter quadros de edema e piora da hipertensão. Normalmente isso, quadros mais agudos, né? A doença renal crônica, como a gente falou, ela é silenciosa. Só vai apresentar esse quadro de sintomatologia com estágio 4 para 5. Né? O paciente começa a ter anemia, fadiga, sem querer se alimentar, quadro de inchaço, mas os quadros agudos, que também não existe uma sintomatologia clássica para isso. Por isso que quando o paciente idoso ele descompensa de certa forma, obrigatoriamente a gente tem que pedir a função renal, porque é um fator de agudização por vários motivos, né? Próstata, obstrução, infecção. E você sabe, Hipólito, o paciente idoso, ele não tem uma sintomatologia clássica de infecção urinária, por exemplo. Não, ele vai apresentar delírio 1. Delírio 1. Sai do normal dele, começa a ficar ali, alterações de delírio hiperativo ou até hipoativo, não come, para de comer. E fica quietinho ali, para de interagir. E às vezes é um quadro gravíssimo e tá ali escondido nessa apatia. Exatamente. E se a gente for esperar ele ter ardência urinária, dor no pé da barriga e queixar disso, não vai ter. Ele não sente. Não sente. Nem febre. Nem febre. Então, assim, quando os nossos pacientes idosos têm essas apatias ou delírio 1, eu já vou dizer, pode ser infecção, né? Que muitas vezes é infecção urinária e com piora da função renal, consequentemente piora da hipertensão. Então é tudo interligado nisso. Então, basicamente, a gente pode dizer que infecção é um dos principais causadores de agudização da insuficiência renal. Infecção urinária e desidratação. Desidratação. O idoso, principalmente, desidrata com muita facilidade, né, Hipólito? Devido a essa questão da ingestão baixa de líquidos, ele tem uma ingestão hídrica muito fácil. E o uso de diuréticos, muitas vezes, de forma excessiva. A gente tem que ter muito cuidado também com o diurético. Principalmente quando a gente associa, por exemplo, eu vejo paciente utilizando um diurético tiazídico, que é hidroclorotiazida ou clortalidona, um diurético de alça associado. Muitas vezes desidratando, dissociada a ureia da creatinina e alteração de sódio. Eu acho que não sei se você já pega isso com muita frequência. Pego. Sódio baixo. Pego. Tem hiponatremia. Né? Principalmente com hidroclorotiazida. Hidrocloro. Tem muito frequência. É muito comum associações com alguns BRAS, né? Isso. E aí é muito importante ter cautela na dose da hidroclorotiazida no paciente idoso. Eu quase nunca ultrapasso 12,5 miligramas. Eu evito até o 25. Isso é importante, porque ele tem um efeito, uma meia-vida mais prolongada, né? No paciente idoso. Então tem distúrbio de sódio, desidrata, hiponatremia e muitas vezes causando, se for uma hiponatremia severa, até quadro convulsivo. Sim. Perda de consciência, convulsão. Alteração de consciência e convulsão acontece. Náusea, vômito, você tem que internar aquele paciente, repor esse sódio, suspender os diuréticos e antidepressivo, tem alguns antidepressivos seletivos da serotonina, recaptação serotonina, também causa muita hiponatremia. Citalopram causa bastante. E você pega também muitas associações de estalopram junto com clonazepam, aí entra no risperidona, enfim, essas associações de antipsicóticos, né, com antidepressivos, inibidor da recaptação de serotonina junto com diurético, aí batata. Vai fazer distúrbio de eletrólitos, principalmente o sódio, né? E ter cuidado nos pacientes cardiopatas em uso da espironolactona por causa do potássio, né? Sim. E aumentar o nível de potássio sério. Então, diurético no idoso a gente tem que usar com muito cuidado, muita cautela. Diurético de uma forma geral, né, Toscano? Que a gente tem que utilizar de uma forma muito cautelosa, com muito cuidado, monitorando esse paciente. Sabe o que hoje eu noto muitas vezes? Jovem utilizando diurético, furosemida para emagrecer. Conheço as peças. Entendeu, Toscano? Aí utiliza um monte de fórmula, aí pega, não, fulano tomou, tava inchado, diminuiu e tal, não sei o que. Tocha diurético ali, faz um distúrbio de eletrólito,
baixo do potássio, muitas vezes de forma severa, faz uma arritmia e morre. E aí? Teve um caso emblemático uma vez. Aí vem aquela, era atleta, morreu de quê? Exatamente. Foi na época. Luciano, a dupla Zezé de Camargo e Luciano, não sei se vocês lembram, que ele estava utilizando, já faz tempo isso, já faz muito tempo, muitos anos. Ele estava utilizando fórmula de emagrecimento e junto da fórmula o furosemida. Ele internou com potássio baixo, teve algumas arritmias, inclusive na época. O caso da Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, que internou grave por um quadro de uma insuficiência renal pesada, foi a óbito devido a complicações, mas fórmulas de emagrecimento com uso de diuréticos, várias substâncias, claro, não foi uma só, né? Mas muitas substâncias, veio no laudo da biópsia. Então, diurético, principalmente em idoso, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado. E como você diz, e eu concordo com você, hidrocloro, vou ali 12,5 e tal, para tratar a hipertensão, às vezes faz outras associações, mas não avança na dose não, porque vai causar hiponatremia. E querendo ou não, no sistema de saúde pública, a gente acaba encontrando muito paciente que acaba tomando doses elevadas. Tipo assim, o pessoal acaba se confundindo na hora de renovar a receita, na hora de estar usando a medicação. Tipo assim, já peguei paciente que estava tomando, tipo, losartana 2 vezes o dia e hidroclorotiazida 2 vezes o dia. 2 vezes, né? Tá entendendo? Então, isso acontece com frequência. Nível de escolaridade diminuído, vai sozinho para consulta, aquele paciente idoso que vai sozinho, não vai um acompanhante para estar orientando para ver direitinho, tá entendendo? Uma vez, inclusive, eu peguei um paciente que quando eu fui revisar a medicação dele, o paciente hipertenso e tudo, qual é o remédio da pressão que você toma? Aí tava lá captopril, aí acho que tinha o hidrocloro e tinha nimesulida. Eu fiz isso aqui. Então, é de manhã. Eu fiz, não, todo dia? E esse remédio é pra quê? Ele não é da pressão? Tá entendendo? Caramba, tem quanto tempo que será que ele tava tomando um anti-inflamatório enganado, né? Porque realmente não tinha alguém ali que ajudasse a ele, que orientasse direito, que visse, que acompanhasse essa questão da medicação direito. E aqui eu já deixo o adendo pra gente falar um pouquinho já do perfil de droga, o perfil de medicação que a gente tem que ter muita cautela na pessoa idosa, principalmente naquelas que tenham já algum grau de insuficiência renal. Idoso com insuficiência renal, a primeira mensagem que eu deixo aqui para os nossos colegas é cuidado com o anti-inflamatório, né? Claro, você às vezes precisa utilizar ali por causa de um trauma, uma queda e tal. Um evento agudo, né? Você pode usar ali por alguns dias. Mas ter muito cuidado, porque às vezes o paciente gosta, porque tira a dor. Anti-inflamatório tira a dor. Então aí ele sentir de novo, vai querer tomar o mesmo remédio, porque foi bom. Tira a dor e ele não vai procurar o médico. Repete aquele que tomou. Compra sem farmácia, compra sem receita. Sem receita, vai na farmácia, se automedica. Não, se o doutor passou é porque eu posso tomar. Então muitas vezes o colega não passou de forma errada. Às vezes ele passou e disse assim, olha, tome aqui 3, 4, 5 dias e suspenda. Não precisa. Só que se ele sentir dor de novo, e o paciente idoso, degeneração, eventualmente vai sentir dor lombar, né, desgaste, musculatura, hérnia de disco, não sei o que, sente dor, né? Mialgia e tudo mais, vai tomar aquele anti-inflamatório que você passou, mesmo sem você ter dito que ele possa tomar novamente. Então eu prefiro, hipotoscrano, não passar anti-inflamatório. Sim. Não passo. Eu prescrevo extremamente em alguns casos muito selecionados. Que a gente tem outros analgésicos para prescrever, não só pensando na prevenção da doença renal crônica, né? Mas pensando em doença gástrica, ulcerosa, né? Que é muito comum no paciente idoso. Às vezes tu abre uma úlcera gástrica ali por uso de anti-inflamatório. Tem vários pacientes com hemorragia digestiva por ulceração e uso crônico de anti-inflamatório. Caso é uma briga constante com minha mãe, ela se automedica, né? São 4 médicos na família, mas ela não quer escutar nenhum, ela se automedica. Dorme do lado de um. Não, tem uma caixa de remédio, às vezes eu pego a caixa de remédio lá, dou sumiço, quando eu chego de novo tá do mesmo jeito. Então, isso é uma coisa. Por quê? Porque tira a dor. Então, cuidado com o uso de anti-inflamatórios, porque muda a hemodinâmica renal.
piora a função renal, agudiza e pode aumentar o nível de potássio. A gente tem outros analgésicos, né? A gente tem a dipirona, se o paciente não tiver, a gente tem o próprio paracetamol, a gente tem o próprio... Aí tem que ter cuidado também com o uso da codeína, porque é controlado, né? O tramadol... Já vem a associação do paracetamol com a codeína, mas tem outros analgésicos que a gente pode lançar a mão, a própria escopolamina, né? E tudo para dores abdominais, que cuidado com o uso dos anti-inflamatórios. E um segundo recado que eu dou é em relação aos antibióticos, né? Para a gente se atentar à correção de dose no paciente renal. Então, muitas vezes, a gente tem 9,6, é isso mesmo? Rapaz, passou rápido o tempo aqui, hein? Nossa. Olha aí. Papo bom danado, já tá... Não tava nem me ligando o tempo aqui, agora que eu olhei. Eu também não vi, não. Então, cuidado com o uso de antibiótico. Não é que você não possa utilizar, né? Se for indicado, se tiver um quadro infeccioso, idoso tem muita pneumonia, tem muita coisa. Então, a gente tem que ter cuidado na correção da dose. Por exemplo, quinolonas, cipro, norflox, leva, né? A própria amoxicilina com clavulanato, que também é muito utilizado, né? Tem que fazer correção de dose. A cefalexina, cefalosporinas, tem que fazer correção de dose, menos a ceftriaxona não tem que corrigir dose. Azitromicina não tem que corrigir dose, clindamicina não tem que corrigir dose. Mas passou para quinolonas, passou para beta-lactâmicos, eu tenho que corrigir, é fácil, tabelinha, tranquila, né? Tem de dose a função renal, vê a creatinina, coloca na fórmula CKD-EP e vê a correção de dose para aquele paciente, para a gente não exceder na dose, porque ele vai ter efeito colateral e não ter nefrotoxicidade devido à carga aumentada do metabólito final, por exemplo, de quinolonas, que eu posso ter alteração pior da função renal, né? Então, basicamente, as classes de medicações que eu sempre gosto de lembrar são essas duas aí. Perfeito. Acho que o recado ficou bem dado. Doutor, até por conta do horário, vou para uma pergunta bem importante. Quando é que eu vou indicar terapia de substitutiva renal para o paciente? Quando é que eu tenho que indicar diálise para o paciente? Muito bem. Se a gente for pegar o pé da letra, Hipólito, os pacientes abaixo de 15 de clearance, a gente teoricamente já teria que encaminhar para terapia renal substitutiva, né? Hemodiálise ou diálise peritoneal. Porém, hoje a gente tem um entendimento diferente em relação a isso. Antigamente os pacientes iam para hemodiálise com muito mais precocidade. Bateu 15, 14, vamos dialisar. Hoje não tem esse entendimento. Eu sou muito conservador em relação a diálise, porque não é um tratamento fácil, né? E às vezes você pode não beneficiar tanto o paciente, principalmente o paciente idoso. Eu vou dar alguns exemplos. Eu tenho muitos pacientes idosos que têm ali uma taxa de filtração de 10, de 12, até de 8. Mas se eu tenho uma doença renal crônica nesse nível, sem complicação importante, porque quais as indicações de diálise de urgência, por exemplo, se a gente for pegar? Uremia. Sim. É uma delas, nível de creatinina muito alto, com sintomatologia urêmica, náusea, vômito, porexito, aí tudo. Alteração nível de consciência. Alteração nível de consciência e tal, pericardite e tudo. Se eu tenho acidose metabólica refratário, bicarbonato muito baixo, se eu tenho um potássio muito elevado refratário, né, aí sim eu tenho que partir para diálise. Mas se eu tenho um paciente ali que eu estou acompanhando em consultório, Carlos, com um clearance de 8. Você olha assim, o clearance de hoje já era para estar em diálise. Mas se eu tenho esse paciente com anemia controlada, usando alfa-poetina, usando noripurum se tiver indicação, sem distúrbio de eletrólitos, sem quadro de edema importante, ele não tem anasarca, e bem, comendo, consciente, orientado, se alimentando. Eu não preciso colocar esse paciente em diálise. Esse é um tratamento extremamente cansativo, dispendioso, do ponto de vista físico e tudo. Exatamente. Então, se eu consigo ter ele na mão, controlando de forma conservadora, eu não indico a diálise. Agora, claro, eu já terei que preparar esse paciente, porque qualquer deslize, ele vai entrar em insuficiência renal. Vai entrar numa insuficiência renal que precise de diálise. Então, diabético abaixo de 20 de clearance, eu já preparo a ficha.
Porque o diabético ele tem uma tolerância menor à uremia. Sim. Né? E os outros pacientes, chegou para perto de 15, sem ser diabético, chegou para perto de 15 ali de taxa de filtração, eu tenho que programar um acesso para esse paciente. E aí a fístula arteriovenosa. Por quê? Porque se ele tiver uma pneumonia com clearance que ele tem ali de 12, 13, 10, vai chegar a 5 e ele vai precisar entrar em diálise de urgência. Se não tiver a fístula, vai para o catéter. Então o catéter é muito complicado. Primeiro, o implante pode ter complicação. Pneumotórax, hematoma, pegar uma artéria, pegar a carota, fazer um hematoma importante. Segundo, infecções, devido a um corpo estranho ali. Infecções de catéter são muito graves. E é relativamente comum, né? É relativamente comum e são graves, principalmente paciente idoso que pode levar a óbito com muita facilidade, sepse de origem de infecção de catéter. Terceiro, que se eu fico com esse catéter muito tempo, eu tenho uma alteração da via vascular, provocando mais trombose, provocando estenose de artéria central. Às vezes você olha para o paciente, tem um braço extremamente inchado e o outro normal. Se ele usou o catéter por muito tempo, é estenose de artéria renal, de veia central com muita facilidade. Então eu tenho que preparar o paciente. Quando eu estou com o paciente acompanhando ali, estágio 4 já para 5, eu tenho que preparar um acesso vascular para esse paciente. Mas não obrigatoriamente ele vai iniciar, mas também já para trás. Preparo ele e fico ali controlando, né? Tá na mão, tá sem complicação da doença renal. Então a mensagem, eu não me preocupo só com a taxa de filtração glomerular. Eu tenho que olhar se o paciente está compensado de uma forma geral, mas ele já tem que estar preparado, porque qualquer deslize infeccioso ele pode entrar em diálise com necessidade de urgência, certo? A gente recebeu umas perguntas aqui, ó. Olha aí. Olha que bacana. Legal. Ixi, ó, incrível brasileiro, né? Ó. Beber sexta, sábado e domingo causa deficiência nos rins? Com certeza. Primeiro, por lesão direta do álcool, né? Segundo, por alteração do hormônio antidiurético ADH. O álcool ele inibe o ADH, faz com que você tenha um aumento do nível de diurese, provocando desidratação, que é a famosa, e aí gerando ressacos, e alteração, lesão renal, principalmente por paciente idoso, quer dizer, um pouco mais avançada a idade, mas com certeza a ingestão alcoólica gera lesão renal de forma direta e indireta. Né? Perfeito. Tem mais algumas aqui bem legal. Bate pronto aí, pois é. Na gravidez é muito comum infecção urinária. Há algo para se fazer para evitar, além da ingestão de líquidos, e se todos os tipos de líquidos são válidos? É interessante essa pergunta, porque na gestante, o rim ele tem muitas alterações. Paciente que está gestante, inclusive, uma pessoa que está gestante. Mariana Nogueira. É muito interessante essa pergunta, porque na gestação, o rim ele se prepara para a gestação também. Tem hiperfiltração. Quando o útero aumenta, é muito comum a mulher ter infecção urinária, por quê? O útero aumenta, ele faz a compressão do ureter. Causa hidronefrose devido ao aumento uterino e urina estagnada e infecções urinárias. Se for infecção urinária de repetição, a gente tem que tratar. E olha que pergunta legal. É a única causa de bacteriúria assintomática, ou seja, tem presença de bactéria, mas não tem sintoma e a gente vai tratar. A gente vai tratar. Porque pode ter nascimento de feto de baixo peso, né? E aí causa futuramente uma população de néfros menor, e na senilidade, quando tem na vida idosa, vai ter falta esse rim. Então, se tiver infecções urinárias, tiver baixo peso ao nascer, né, ele tem uma dotação de néfros menor, e na idade idosa pode ter complicações e insuficiência renal, porque ele já nasceu com a população de néfros menor. Muitas vezes tem que tratar a infecção, e tratar a infecção de forma contínua, preventiva. Hidratação, basicamente água, né? Aí tem que ver a questão do próprio feto, que o pediatra ou o obstetra vai orientar, mas basicamente água, sucos em geral, né? Evitar o suco de caixinha, né? Que muito... Inclusive, Edinato Souza pergunta que se todo líquido é válido para os rins, né? Se tem algum líquido que o ser humano pode ingerir e causar prejuízo.
Sim, primeiro as bebidas alcoólicas, né? E ter muito cuidado com chá, porque muitas vezes a gente não sabe a composição desses chás, né, Hipólito? Às vezes a gente está ingerindo muito chá com muita concentração de potássio, por exemplo, né? Mexendo em pH sanguíneo e tudo mais, urinário, formação de cálculo renal, presença de oxalato, por exemplo, o chá preto tem muito oxalato, né? E pode gerar, devido ao consumo excessivo, pode gerar formação de cálculo renal por hiperoxalúria, aumento do oxalato urinário. Então tem que ter muito cuidado com isso. Bacana. Pacientes que têm já doença renal crônica, as frutas que contêm muito potássio, né? Por exemplo, suco de laranja, né? Suco de kiwi, suco de uva, tem que ter cuidado, principalmente a laranja. Água de coco, né? Tem muito potássio esses líquidos, então tem que ter cuidado com essa ingesta mais acentuada. Silvana Queiroz pergunta: sou diabética há 5 anos e amo Coca-Cola. Tomo 0 açúcar, mas tenho medo de fazer mal aos rins. Serve de alguma coisa? Olha, isso é uma prática que muita gente me pergunta. É deletério também, né? Porque você vai estar ingerindo, vamos lá, 0 açúcar, mas o sódio é mais alto. Sim. O sódio é mais alto. Porque tem que ter um conservante. Tem que ter um conservante. Ou é sódio ou é açúcar. Exatamente. Então você não está ingerindo açúcar ali, mas você está ingerindo mais sódio e mudança de pH sanguíneo também. Então, refrigerante era para ser abolido da sociedade. E a gente tem essa dificuldade, porque mesmo que eu não compre em casa para os meus filhos, mas quando vai numa festinha, num negócio, num aniversário... É o que serve, né? A meninada toma, não tem jeito, mas evite o consumo de refrigerante mesmo sendo 0. Principalmente paciente diabético. Mandar um alô aqui pro Vale do Piancó, na Paraíba, Zenilda Mangueira. E pro pessoal de São Paulo, Maria Mangueira, que tá acompanhando a gente também. Doutor Braulio, uma pergunta curiosa, o pessoal me pergunta muito. Até que idade a gente pode comer carne vermelha sem se preocupar com envelhecimento renal? Olha, se não tiver uma doença renal em curso, principalmente estágio 4 em diante, a pessoa não tem tanta restrição. Mas é importante, quando você já tem uma creatina alterada e os estágios ali de doença renal já passando para o estágio 4, ter um controle na ingestão de carnes, principalmente porque aumenta o nível de ureia. Né? A sobrecarga proteica gera lesão renal, aumenta a ureia e pode piorar a função renal e mexer também na questão de fósforo e tal, aumentando o nível de fósforo sanguíneo. Então tem que ter muito cuidado nisso. Não é que você nunca possa comer um churrasco. Eu digo aos meus pacientes, tudo bem, já que você não consegue suspender a carne vermelha, vamos ter um controle. Prefiro as carnes brancas ali na semana, no final de semana você escolhe um dia para comer um churrasco. Mas sempre tenha em mente, se tem uma alteração de função renal, não ter uma sobrecarga de proteína, né? Carne de gato, carne de criação. Aí todo mundo diz assim, não, doutor, carne de porco pode, porque não é carne vermelha. Né? Mas é proteína, né? É a questão da proteína, e é uma carne muito gordurosa, né? Então tem que ter muito cuidado. Apesar que é uma das carnes mais gostosas que tem, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado disso. E a gente, nós nordestinos, a gente gosta de comida pesada, né, Tosca? Quem que não gosta de um churrasco, né? Muita gente, o sarapaté, uma buchada, né? Faz parte da nossa cultura, é cultural isso, nossa alimentação é cultural. Mas é aquela questão, é o equilíbrio que a gente tem que chegar, principalmente no paciente idoso. Perfeito. Tem alguma pergunta, Carol, que queria adicionar pra gente? Não, na verdade não, tudo já foi mais ou menos respondido. Isso. Só agradecer mesmo, né, a presença do Dr. Braulio aqui hoje com a gente. Agradeceu muito, tá certo, nosso podcast. Lisonjeado. Que isso. Eu que agradeço demais, pessoal. Eu acho que foi um episódio incrível, tanto é que a hora passou, a gente nem viu. Nem vi. Dr. Braulio, eu queria que você fechasse aqui, até pra gente fechar nosso episódio hoje, eu queria que você deixasse só uma mensagem final. Eu acho que a melhor mensagem que você poderia deixar é realmente para o pessoal adulto, para o adulto jovem mesmo, qual é a melhor maneira que ele pode viver, qual é a melhor atitude que ele pode ter para ele ter um envelhecimento saudável de seus rins, ter um envelhecimento saudável dessa função renal. Porque a gente sabe que o próprio envelhecimento, essa taxa de filtração, ela vai ter uma queda leve, né? Mas como é que a gente pode manter uma boa função renal ao longo dos anos? Muito bem. Primeiro,
tratar as doenças de base com muito cuidado. Se você tem hipertensão, diabetes, infecção urinária, cálculo renal, doença cardíaca, primeira coisa é tratar bem essas doenças de base. A segunda coisa, no cuidado do paciente para não desenvolver doença renal ou diminuir a progressão dessa doença, é ter um equilíbrio na dieta. Mudança de hábitos. Eu bato muito nessa tecla, sabe, Toscano e Hipólito, eu bato muito porque é a coisa mais difícil da gente conseguir do paciente. Inclusive nós médicos, né? Sim. Inclusive a gente, do ser humano. Mudança de hábito é a coisa mais difícil que tem, mas dá para fazer. Então, quando eu digo mudança de hábito, é ter um planejamento alimentar, é ter um controle da dieta e praticar atividade física regularmente. Tem paciente que diz assim, doutor, eu pratico atividade, como é? Uma vez por semana, ou então no final de semana. Não faça. Se for dessa forma, não faça. O risco de você se machucar ainda mais. É enorme. E outra coisa, você é sedentário, aí no final de semana você vai jogar bola. Dá uma carga enorme ali no coração, o risco de infarto é muito maior, complicações, lesões ligamentares é muito maior. Isso. Atividade física regular, preconizado pelas sociedades brasileiras de cardiologia, nefrologia, 5 vezes na semana, pelo menos 30 minutos, 150 minutos por dia. Então, tratar as doenças de base, modificar a alimentação, manter uma atividade física regular e, claro, exame regular. Dose a sua creatinina. Ah, doutor, eu não sinto nada, mas dose entre os exames é como se fosse assim. A gente vai um tempo para o paciente dizer, doutor, faz aí as minhas taxas para eu ver. As taxas têm que incluir o exame da creatinina. Tem que incluir. E essa informação não é nem para a gente aqui que a gente já faz isso. É para quem está nos escutando em casa aí, dose o exame de creatinina. Não tem nenhuma doença, pelo menos anualmente. Tem hipertensão ou diabetes, pelo menos semestralmente. Né? E se tiver já uma lesão renal em curso, acima de estágio 3 para 4, trimestralmente você tem que dosar esse exame de creatinina para saber como é que está a evolução dessa doença renal. Perfeito, perfeito. Eu acho que o acompanhamento ele é essencial. Essencial. E a parte alimentar, né, nesses pacientes com insuficiência renal mais avançada, eu acho que também ela conta muito. Demais. Eu brinco às vezes com os pacientes e dizem, 2 encaminhamentos às vezes que eu faço. Eu encaminho já para o nefro e para o nutricionista. Isso é importante. Né, porque realmente a dieta, pouco potássio, ter cuidado com o fósforo também, né, da alimentação, ela faz toda... O nutricionista nos ajuda muito toda nisso. Diferença. Né, porque sabe fazer melhor do que a gente... que só estuda aquilo, a parte nutricional. E a dieta do paciente renal, ela tem muita particularidade. Então, sempre encaminho os meus pacientes nutricionistas também. Certo? A mensagem é essa. A mensagem final é essa. Quero agradecer imensamente aí a lembrança do nosso nome, viu, Hipólito Toscano. Parabéns pela iniciativa. Pode envelhecer aí, ficou bacana a marca, parabéns. Você traz informação de qualidade, você traz informação para o seu público, os seus pacientes e também para aquelas pessoas que são da área da saúde. É uma iniciativa muito bacana. Estarei sempre à disposição que você quiser para a gente bater um papo aqui. Não esqueça do nosso nome, que eu adorei. Foi bacana demais. Eu agradeço, doutor Braulio. Muito obrigado a você. Obrigado, doutor Carlos, por ter aceitado fazer esse projeto dessa segunda temporada comigo, né? Que eu acho que é tão válido para a população. Eu sempre falo que a melhor maneira de trabalhar realmente prevenção na área da saúde é você trabalhar educação em saúde. É você tentar trazer realmente informações fidedignas. A gente não pode deixar que nossos pacientes busquem informações no velho Google. Né? A gente tem que tentar trazer o melhor de informação de uma maneira clara, desconstruída, para os pacientes, para a população em geral. Porque muitas vezes no consultório a gente não tem como dar uma palestra para o paciente. Exatamente. Não tem esse tempo, né? Não tem esse tempo. Então, a ideia desse projeto já é essa também. Às vezes você encontra um paciente hoje, por exemplo, Carlão, com um grau de insuficiência renal, aí você está querendo saber um pouquinho mais sobre o assunto, vai lá no YouTube. A gente fez um trabalho bem legal e a gente esmiuçou aquele tema. Então você vai estar o paciente ele vai continuar sendo acompanhado por a gente de uma maneira mais ampla. Doutor Carlos. Já quero deixar um convite aqui, antes de fechar a casa, já quero deixar um convite aqui para quando vocês forem a Mossoró, os dois, uma quarta-feira a gente vai
Aí vai mudar a figura. Eu vou ser o entrevistador e vocês vão estar emparedados nas perguntas aí. A gente faz um Nefrocast, certo? Toda quarta-feira, na verdade, de 15 dias, 19 às 20 horas. E eu já deixo o convite aqui para a gente falar sobre temas relacionados à geriatria, exame de imagem, parte clínica, como é que a gente vai fazer. Vamos marcar uma quarta-feira pra gente ir a Mossoró e fazer esse bate-papo lá. Eu já deixo o convite. Se Deus quiser, vamos com certeza. Daqui uns 2 meses, quando eu estudar muito, aí eu vou... aí eu apareço lá. Mas agradeço demais o convite. Se o pessoal seguir aí o Nefrocast, que é muita informação. A área da nefrologia ela é muito complexa. Eu admito. É ampla, é complexa, é um pouco difícil de entender. E é isso, a melhor maneira da gente levar essa informação para a população é fazendo essa conversa mais descontraída, né? Que é a melhor maneira da gente conseguir tirar todas as dúvidas. Então, só queria mesmo agradecer, doutor Hipólito, pelo convite de nessa segunda temporada do podcast a gente tá junto apresentando. Agradecer demais a presença do doutor Braulio, que é um baluarte da nossa cidade aqui, filho de Pau dos Ferros. É muito bom ter você aqui na nossa mesa, para a gente poder tirar essas dúvidas. Agradeço demais a disponibilidade, moro em Mossoró, mas está sempre aqui na nossa cidade. E só desejo sucesso. Obrigado. Sucesso sempre, tá certo? Que Deus abençoe e ilumine sempre. Obrigado, parabéns pelo projeto aí. Estamos aqui, sábado à noite, falando sobre medicina de qualidade, né? Parabéns. Obrigado a todos pela presença e esse foi o Pode Envelhecer.